Oi pessoal, hoje vocês vão fazer um resumo-tarefa do filme O Ponto de Mutação, Gestão Rural, professora Sarita Fernandes. Oi pessoal, o filme então O Ponto de Mutação, aquele que nós já falamos, que nós já lemos, já assistimos um vídeo, agora vocês vão fazer um exercício de fixação sobre esse mesmo filme. Espero que vocês entendam melhor. O filme aborda um diálogo de três pessoas que, embora tenham estilos de vida e pensamentos diferentes, são abertas a novas ideias. O diálogo dos personagens acontece em um castelo medieval na França. Verdadeiro ou falso? As pessoas são brasileiras e fazem parte de núcleos sociais diferentes. O primeiro ator é um senador e ex-candidato à presidência da República político. Ele se sente desmotivado com a política, argumentando não ter discurso próprio, tendo que repetir os discursos que seus assessores escrevem ou dizer o que as pessoas querem ouvir. O segundo ator é um professor de literatura e escritor-poeta que se sente na crise de meia-idade. Ele veio para a França para fugir da competitividade das grandes cidades. A terceira é uma cientista especialista em física que vive uma crise existencial ao ver a intenção do uso militar em sua pesquisa. Verdadeiro ou falso? O político frustrado com a visão de política dos Estados Unidos liga para o amigo poeta que mora na França e seu amigo acaba oferecendo uma estadia para ele, a fim de fazê-lo esquecer um pouco da sua rotina. Ao chegar à França, os dois amigos vão visitar um castelo medieval. Lá eles encontram a cientista em uma sala onde se encontra um imenso relógio antigo, que se torna o ponto inicial de toda a discussão do filme. Verdadeiro ou falso? A cientista é convidada a entrar na conversa que o poeta e o político estão tendo sobre o relógio. Logo que ela entra na conversa, faz uma dura crítica sobre a maneira cartesiana em que os políticos, de modo geral, veem a natureza. Ela afirma que os políticos descrevem a natureza assim como Descartes descrevia, como um relógio onde é possível reduzir tudo a um monte de peças, em que, analisando cada uma das partes, é possível entender o todo. Verdadeiro ou falso? Ela critica dizendo que essa ideia é antiga e ultrapassada e que devemos mudar essa visão de mundo. O mundo tem que ser visto como um todo através das relações existentes entre cada objeto que compõe a natureza e que fazemos parte dessas relações. A cientista afirma que se devem abrir os horizontes para modelos sistêmicos, escapando do conforto dos processos onde temos o controle, mas muitas vezes não há compreensão. Não se pode olhar cada problema global tentando entendê-lo e resolvê-lo separadamente. Devem-se entender as conexões para depois resolver os problemas. Com isso, se consegue pensar em um mundo com crescimento sustentável, com melhores condições para todos. Verdadeiro ou falso? O político discute e até aceita algumas ideias da cientista, mas a grande questão que ele aponta é como concretizar essas ideias na política, como fazer com que as pessoas, os eleitores, consigam entender. A resposta da cientista é simples, mudando nossa maneira de ver o mundo. Nesta resposta se consegue perceber a transversalidade da educação ambiental e a importância de ser discutido em redes de ensino interdisciplinarmente, sendo trabalhada como uma grande teia ligada a diferentes disciplinas a fim de analisar um fenômeno. Verdadeiro ou falso? Com seus diálogos bem afinados, os três personagens nos fazem alcançar uma nova visão de mundo, a qual estabelece relação de tudo com tudo. Esse novo paradigma bate à porta da própria condição humana atual, por meio dos processos de convivência e interação, muito embora de forma ainda refreada, incipiente, e é, no nosso caso, o grande desafio dos professores, já que terão que contrapor esta concepção com a visão fragmentada do conhecimento praticada no cotidiano escolar. Verdadeiro ou falso? O filme baseia-se no livro de mesmo título, de autoria de Fritjof Capra, cujo grande tema são as forças sociais, políticas, econômicas e suas tendências, e que sugere que todo ponto de mutação consiste na passagem do velho para o novo, no renovar o já envelhecido. Para que isso ocorra de maneira eficaz, teremos que vencer o grande problema da humanidade como um todo, a percepção. Verdadeiro ou falso?
Se a visão do homem é igual à visão do mundo e não gostamos do que vemos, nós temos que mudar a nossa visão em relação a ele. A revolução da física moderna traz consigo novos valores e novas formas de ver o mundo. O ponto de mutação investiga as implicações e impactos do que tomava a forma de uma mudança de paradigmas, com seu ponto de partida na observação de que os principais problemas visíveis do século XX, ameaça nuclear, destruição do meio ambiente, desigualdades e exploração gritante entre norte e sul, preconceitos políticos e raciais, etc., são todos sintomas ou aspectos diversos do que no fundo não passa de uma única crise fundamental, que é uma crise de percepção, uma percepção distorcida, baseada no individualismo e na separação entre pessoas, coisas e eventos. Verdadeiro ou falso? O filme propõe que é mais correto se falar em eventos e inter-relações, como a descrição da realidade, do que dizer que determinadas partes atuam de tal ou tal forma para definir o todo. Essa é exatamente a mesma ideia da ecologia. Somos frutos em interação do ambiente natural e não independentes dele. O que fazemos contra a natureza, fazemos de modo brutal e estúpido a nós mesmos. Verdadeiro ou falso? No final, o que Capra deixa bem claro é o seguinte: a sobrevivência humana, que é ameaçada por várias ações igualmente humanas, advindas de uma visão de mundo mecanicista e fragmentada, só será possível se formos capazes de mudar radicalmente os métodos e os valores subjacentes à nossa cultura individualista e materialista atual e à nossa tecnologia de exploração do meio ambiente. Essa mudança deverá, logicamente, refletir-se em atitudes mais orgânicas, holísticas e fraternas, entre os seres humanos e entre estes e a natureza, em todos os seus aspectos. Verdadeiro ou falso?